sou aluno do professor Gabriel, do Instituto Batuque. Estou aqui para fazer uma breve entrevista com um baterista. Então já começo a entrevista querendo saber qual o seu nome. Você é natural de Barbacena? E onde está morando atualmente? Meu nome é Diego Moreira Elisiário. Sou natural de Barbacena e hoje estou morando em Belo Horizonte. Como foi seu primeiro contato com a música? Meu primeiro contato com a música foi através de um violão velho que minha mãe comprou de um cigano que estava passando na rua. E dentro da resposta número 2 ainda, de início eu não achava interessante violão. E infelizmente não lembro uma música que eu estava ouvindo na rádio na época. Mexeu comigo, eu comecei a brincar no violão e ali eu percebi que eu tinha uma sensibilidade no ouvido de ouvir e tentar encontrar rápido no violão a melodia, sabe? Então através desse contato aí com o violão eu pude perceber um pouco de facilidade com a música, que eu tinha um ouvido bom para poder tirar a música. Você toca outro instrumento além da bateria? Eu toco guitarra, apesar de estar parado agora. Depois do violão eu fui para guitarra e toquei mais ou menos aí uns 8 a 9 anos de guitarra sem parar. Há quanto tempo você toca bateria? Eu toco bateria aproximadamente há 14 anos. Qual estilo musical você mais gosta de tocar? E qual baterista mais te influenciou? Hoje em dia eu gosto de tocar mais música brasileira e também esse estilo mais funkeado, sabe? Esse funk americano, esse estilo assim, David Garibaldi. Acho muito massa. Qual que é a sua maior dificuldade no instrumento? Tinha algo que você achava impossível de fazer e agora já domina? Minha maior dificuldade no instrumento eu creio que seja essa ambidestria, né? Que a gente sempre está buscando, principalmente na bateria que trabalha com 4 membros. Então eu creio que é um grande desafio, né? Trabalhar a ambidestria, que é tão importante para nós bateristas, né? Então, dentro dessa mesma pergunta, o que eu achava bastante difícil no início era o paradido, né? Principalmente aumentar o beat sem perder a qualidade. Então, eu achava muito difícil a acentuação no paradido. Achava bem difícil ter uma boa sincronia, uma boa destreza ali, né? Fazendo os movimentos corretos, movimento de baqueta. Então, eu encontrei bastante dificuldade nesse início. Qual foi sua primeira banda ou grupo? E você toca em algum grupo atualmente? A minha primeira banda foi quando eu fui pra guitarra. Foi o Iron Maiden cover. Chamava Power Slaver. Era uma formação bacana, a gente tocava aproximadamente 30 músicas do Iron Maiden. Hoje em dia eu estou sem banda. No momento eu não estou com nenhuma banda, nenhum projeto. Você tem algum registro de seus trabalhos? Aí eu cito redes sociais, fotos, vídeos, CDs, áudios, etc. Se tem, poderia nos mostrar esses materiais? E assim, registro do que eu faço com a bateria tem um pouco no meu Instagram. Então assim, não tenho CD gravado, não tenho outra forma a não ser os vídeos que eu tenho no celular, que eu tenho em HD externo e os que estão no Instagram, Facebook. Qual sua visão do instrumento hoje? E você percebe alguma diferença em como você tocava a bateria quando começou? Assim, eu percebo bastante diferença para quando eu comecei e onde estou hoje. Hoje não estou estudando o que eu gostaria de estudar, mas estou com um projeto para começar a estudar, a ter um tempo maior de dedicação com o instrumento. Mas a maturidade eu observei muito mesmo. Hoje eu tenho uma visão mais ampla do instrumento, menos limitada, né? Menos focada só em técnica, hoje focado mais em musicalidade, em não estar forçando, né? Os músicos sem precisar, postura,
por exemplo, preocupado demais com viradas na bateria. Hoje eu preocupo mais em fazer música, né? Se naquele momento pede uma virada, procuro pensar na virada, pensar na harmonia da música. Então, antes eu acho que eu pensava somente na minha bateria, né? Hoje eu penso mais no conteúdo, no contexto que tá rolando, né? Na banda em si, né? Você é autodidata ou estudou música e fez aulas de bateria? Eu me considero um amante, um curioso do instrumento, mais autodidata do que assim, um estudioso mesmo, sabe, de ter seguido assim, uma formação na bateria, sabe? Hoje eu tenho mais vontade de ter uma formação na bateria, apesar que eu tenho um curso que está incompleto, sabe? Eu tranquei na época, até por causa do meu curso de sargento, então eu tive que trancar. Eu fazia faculdade de música com habilitação em bateria na Unincor, em Três Corações. Há a possibilidade também de você contar resumidamente a sua história com o instrumento? De início eu comecei a estudar bateria sozinho mesmo, vendo algumas videoaulas, com muita dificuldade, porque na época o YouTube era muito difícil ainda acessar os vídeos no YouTube, ter memória para poder baixar os vídeos, então assim, foi bem difícil. E por sorte um pouco, eu bem antes, por volta de 2001, 2000 mais ou menos, eu comecei a fazer aula de clarineta na EPICAR. Então lá nesse momento que eu estava estudando clarineta, eu estava mais aprendendo teoria musical do que propriamente estudando o instrumento clarineta. Só que me deu uma bagagem, né, por eu ter feito aulas de teoria lá, de partitura, ler partitura, então a minha divisão rítmica já deu uma melhorada, né? Então isso aí, eu não dei continuidade na aula de clarineta, mas fiquei mais ou menos uns 8 meses a um ano fazendo aula lá, então assim, a bagagem que eu adquiri foi mais teórica do que propriamente com o instrumento. Então meu início na bateria, eu já tentei inserir a leitura da bateria desde o início, como eu tinha conhecimento da divisão rítmica, então eu aproveitei isso. E por sorte tinha um vizinho lá, não é bem um vizinho, um vizinho meu estava com uma visita e era um baterista do Rio de Janeiro, chama Cláudio. Então esse Cláudio, ele me propôs o seguinte, que se eu deixasse ele usar minha bateria para ele estudar, ele me daria algumas dicas na semana. Então foi isso, fiz essa troca com ele. Nesse início ele me ajudou algumas coisas, me orientou como que eu deveria realmente estar lendo lá a leitura na bateria, questão de dinâmica. Então ele me deu bastante moral nessa época, sabe? Em 2007 para 2008, a gente estava com um sonho de ter uma banda de som autoral. E nisso, a gente não estava firmando com baterista, sabe? Eu ainda era guitarrista. E eu prometi pra minha galerinha lá da minha banda. Aí eu já tava com outra banda, era a banda Cérbero. E prometi a eles que eu iria vender meus equipamentos, tudo de guitarra e tudo. E trocar, não sei, pra começar a estudar bateria, tocar bateria. E então, assim, por amor à banda, por não querer que a banda acabasse, depois virou banda Seven, né? Alguns integrantes. Então a banda Seven já era um som totalmente próprio, totalmente autoral. Então eu já iniciei na bateria, nessa banda Seven. Por não querer parar com o som e não ficar dependendo na época dos baterias que a gente arrumava, não tinha compromisso, falhava muito. E foi aí meu início, sabe? E em 2010 eu comecei a bituca, porém na percussão com o Serginho, apesar de estar focado ali, aproveitando o máximo, vendo os bateras tocar e tudo, mas eu estava fazendo percussão. E em 2011
eu passei no concurso da Polícia Militar. Aí vim fazer o curso em Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte fui para Poços de Caldas. Aí fiquei em Poços de Caldas praticamente 10 anos, né? Nessas idas e vindas eu fiz o curso de sargento no meio do caminho, vim em BH fazer o curso, mas voltei para Poços de Caldas de novo. Então fiquei 10 anos, então tem mais ou menos 1 mês e meio que eu tô aqui em Belo Horizonte. Você já fez show? Já gravou em estúdio? Já gravou clipes? Quais outras experiências você já teve com a bateria? Dentro dessas experiências aí, já toquei bastante em igreja, grupos de oração. É isso. Eu já gravei percussão em estúdio, bateria não. Mas já fiz vários shows. E eu gostaria que você contasse uma história inusitada que você já viveu com a bateria. Então, uma história mais ou menos inusitada foi que eu ainda era guitarrista da banda Iron Maiden, da banda cover, né? E a gente foi fazer um show na Festa da Penha, onde não tinha acontecido um show de rock nessa Festa da Penha. E a gente quebrou as regras, né? Conseguimos encaixar a nossa banda no calendário do evento dessa festa e o baterista na passagem de som não apareceu e a gente não sabia como passar o som da bateria, e eu não era baterista, assim, né? Tinha só curiosidade. Eu arrumei uns gravetos, uns pedaços de árvore pequeno, uns galhos, e fui passar a bateria com um galho de árvore, o som da bateria. E isso aí foi o primeiro passo na bateria, né? Tocar bateria com um galho de árvore. Qual conselho você daria para quem está começando a tocar? E para quem está começando a tocar, o conselho é fazer música com amor, né? Primeiramente, você tem que gostar de tocar um instrumento, querer tocar um instrumento. É o mais importante, né? E não focar muito no futuro, no sentido de ter que ser profissional, esse peso, né? Não carregar esse peso, simplesmente começar com gosto, com vontade, com professor. O que você considera essencial para ser um bom músico, um bom baterista? E o essencial para ser um bom músico, baterista, eu creio que seja a perseverança e a disciplina. Porque tem momentos que parece que não está evoluindo, mas com muita paciência, perseverança e disciplina, essa autodisciplina, apesar do professor, que é muito importante, mas quando não se está com o professor, a gente tem que ter esse autoconhecimento, essa autodisciplina de se observar, de ver o que está travando para evoluir. Então isso é muito importante. Você trabalha exclusivamente com música ou tem outra profissão? Eu sou militar músico, então a maior parte do tempo eu estou trabalhando com música. Sou profissional da área. E apesar de fazer alguns serviços na área operacional, porque a Polícia Militar de Minas Gerais, o músico da polícia, ele ainda tem essa segunda função, né? Que é trabalhar na rua quando precisa de um reforço. Tem alguma técnica que você desenvolveu e gostaria de repassar para outros bateristas? E eu não desenvolvi nenhuma técnica, até porque eu nem estudei todas. Então é difícil, né? É um leque muito aberto, é um caminho muito longo mesmo de estudos, né? E eu estou nessa fase bem de estudante, mas pode ser que um dia aconteça, né? No meio de um estudo, observar uma forma diferente que ainda não vi alguém fazer. Isso pode surgir com qualquer músico que está se observando com cuidado, né? Com disciplina. Isso pode acontecer, sim, com certeza. Mas no momento eu não tenho nenhuma técnica diferenciada, sim, que a inventei. Beleza? Forte abraço para vocês, espero ter contribuído, viu, Maicon? Valeu! Foi um prazer te entrevistar, agradeço muito pela sua disponibilidade e um forte abraço.